Aqui do meu lado já se encontra meu querido Jorge Machado, vem com uma informação, vem trazendo notícias pra gente do Portal O Dia, não é isso, Jorge? É isso mesmo, Vanusa Coelho, muito bom dia para você, muito bom dia para você que nos acompanha em casa. Vanusa, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, a gente vai falar sobre aquecimento global. Aqui em Teresina a gente já está meio que acostumado, Vanusa, com as altas temperaturas, principalmente no BR-Obró, né? Essas temperaturas altas que ultrapassam aí os 40 graus. Mas uma informação, Vanusa, pegou praticamente todo mundo de surpresa, que foi dada durante a Conferência do Clima, conhecido aqui em Teresina como Clima T23, evento que discute essas questões climáticas. E a informação, Vanusa, é que Teresina tem crescido em ritmo mais rápido do que a média mundial. Em 100 anos, a gente teve aí um aumento de 2 graus Celsius em relação a todo o planeta. Enquanto em 100 anos a temperatura global cresceu 1 grau Celsius, somente no estado do Piauí essa temperatura subiu 2 graus. E a gente consegue sentir esse clima mais quente, esse clima mais seco. E aí, Vanusa, tem alguns fatores que facilitam, na verdade provocam essas altas temperaturas. Principalmente, Vanusa, a questão da emissão de dióxido de carbono, que faz com que essa temperatura fique cada vez mais alta. Além dessa questão do dióxido de carbono, tem também a nossa participação, digamos assim, no meio ambiente. O que a gente tem feito para prejudicar o clima? Seja com a construção de mais prédios, seja com a poluição de carros, enfim, a ação do homem favorece com que esse clima fique cada vez mais quente. Então, como eu falei, aqui o estado do Piauí teve um crescimento aí de 2 graus Celsius em relação ao mundo. É uma temperatura muito alta, Vanusa, que inclusive especialistas alertam que caso essa temperatura seja ainda mais alta em todo o planeta, pode afetar a vida marinha. E 2 graus Celsius é capaz de extinguir vários animais dos oceanos, dos mares, enfim. É uma situação que complica. E aqui em Teresina a gente já sabe que o clima é bastante quente. E com essas temperaturas cada vez mais altas, podem afetar diretamente a vida da população, seja com doenças como, por exemplo, o câncer de pele, que pode aumentar gradativamente, entre outras doenças também. Problemas respiratórios, de garganta também. Praticamente vai virar um clima de deserto se a população não tomar medidas que favorecem aí ao meio ambiente. Como eu falei, essas informações foram analisadas por uma agência internacional que analisou, além do clima do estado do Piauí, várias outras regiões. E aqui em Teresina, especificamente, tem um dos climas mais quentes de todo o Nordeste. E aí ultrapassa aí regiões como Ceará, né, Tocantins, enfim, outras regiões ali que também contemplam Pernambuco também, além do Nordeste e o Centro-Norte do país. Então, assim, a temperatura tem cada vez ficado mais quente aqui no Piauí e a tendência é que nos próximos anos essas temperaturas aumentem cada vez mais e, claro, vão impactar diretamente na vida da população. Então, os especialistas recomendam, Vanusa, que medidas simples a gente precisa tomar, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente. Não desmatar, Vanusa, é uma das principais causas para o aumento dessa temperatura. E aí, a Teresina tem crescido de forma unilateral, né, horizontal, e muitas áreas verdes aqui em Teresina, que inclusive a capital já foi conhecida como Cidade Verde, tem perdido essas árvores que faziam parte, né, desse clima, desse meio ambiente, que favoreciam até temperaturas mais baixas. Então, por exemplo, o desmatamento, queimadas, enfim, várias outras situações podem afetar diretamente no clima e a gente tem sentido cada vez mais, ano após ano, principalmente durante o período de BR-Obró, essas temperaturas mais altas. Então, o cuidado que o homem tem no meio ambiente pode atingir diretamente ele com essas temperaturas, né? Agora, o que chama atenção quando você vai falando é porque realmente é uma verdade. Quando aqui chove, só quando muda o clima, eu mesma sinto imediatamente, né? Fico fanhosa, sinto que a minha garganta realmente eu fico um pouquinho mais rouca. E isso é diante de uma situação totalmente distante e ao mesmo tempo perto do que você está falando. Isso é muito sério. Essa mudança climática traz vários problemas respiratórios, traz vários problemas de saúde para várias pessoas. E relacionado a essa questão de construções, isso realmente tem que ser avaliado, tem que ser analisado verdadeiramente e todos têm que estar bem a favor e ao mesmo tempo conscientes do que estão fazendo dentro de Teresina. A gente ouviu falar
Não é algo que a gente diga com muita precisão, mas as pessoas mais velhas dizem que Teresina, na verdade, ela foi feita com a intenção de ter mais casas do que prédios. E os prédios não seriam tão altos, por causa do nosso próprio clima, que não favorece uma cidade com tantos prédios tão altos assim. Eu não sei porque eu não sou engenheira, não entendo do assunto, mas eu gosto muito de ouvir os mais velhos. E o que a gente percebe é que a nossa cidade realmente é uma cidade verde, conhecida como uma cidade verde, né? E a gente sabe que é interessante a gente ouvir e saber, obviamente, dos profissionais a respeito desse assunto, mas que tem crescido bastante a cidade nesse quesito, prédios altos, tem crescido. E aí é um alerta, né? Para ver se a cidade realmente pode receber tantos prédios altos assim. E além desses prédios, o próprio desmatamento que tem crescido bastante. As zonas rurais, essas zonas mais verdes. Muitas lagoas, nós temos muitas lagoas na capital. Exatamente, elas têm cada vez mais diminuído. E a gente tem visto que essas árvores, essa cidade verde já não é tão verde assim. São arrancadas muitas vezes para a construção de vários empreendimentos, né? Além disso, a gente vê muito durante o período de Perreobró as queimadas. A gente vê muitas queimadas que, inclusive, isso favorece com que as temperaturas fiquem mais altas. Além disso, toda a poluição acaba indo, enfim, afetando toda a sociedade, todo o meio ambiente por conta das queimadas, e isso acaba dificultando a nossa saúde. Então é interessante, é importante, na verdade, que a população preserve primeiro o meio ambiente, tenham consciência de que uma queimada, por exemplo, não vai só afetar aquela região, mas toda a cidade, e que as altas temperaturas estão cada vez mais prejudicando a vida da população. Se a gente vê aqui que Teresina, por exemplo, o estado do Piauí, cresceu cerca de 2 graus Celsius em relação à temperatura mundial, é porque, de fato, aqui, essa região, além de ela estar próxima à linha do Equador, tem toda a questão geográfica de onde a cidade está localizada, é necessário que tenham mais cuidados, porque, de fato, a população pode ser prejudicada. Então, lá no portal a gente tem mais informações sobre esse levantamento e sobre as consequências dessa temperatura que tem subido cada vez mais. Muito bom. E outra coisa que chama, você viu aí, ó, faltou até voz para falar. É interessante que o centro de Teresina, o nosso centro de Teresina, é um centro diferenciado dos demais centros. Você pode observar que tanto no Maranhão, aqui, os prédios não são tão altos, né? A gente vê realmente casarões. É claro que a gente sabe que tem que existir um desenvolvimento e tudo está chegando novo, né? E a gente sabe que tem que acontecer. Mas eu tenho certeza que eles estão analisando tudo isso direitinho para que a nossa cidade continue verde. Não é exatamente. Verdade? Em primeiro lugar, claro, a preservação do meio ambiente, porque sem o meio ambiente a gente não consegue viver. Verdade, verdade. Temos que crescer e não inchar. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Inchar é diferente de crescer, não é verdade? Mas muito obrigada. Essa foi a notícia que a gente tinha para hoje ou tem mais notícia? Vamos, a gente está apurando uma situação em relação, só para eu finalizar aqui rapidinho, uma informação em relação a quem está reclamando sobre a questão das faixas exclusivas e corredores de ônibus. A gente tem recebido, Vanusa, muitas reclamações em relação a isso, muitos motociclistas e condutores sendo, por exemplo, multados ou recebendo notificações em relação ao uso preferencial de ônibus. A gente lembra que a SCTrans, na semana passada, liberou os corredores exclusivos por conta da greve no transporte público, que completou 9 dias hoje, mas, Vanusa, a SCTrans informou que todas essas multas que porventura possam surgir de condutores usando a faixa exclusiva de ônibus poderão ser contestadas. Primeiro, a gente já tinha ido atrás dessa informação quando na semana passada os condutores que estavam nas vans alternativas chegaram a relatar a situação, mas à época a SCTrans informou que essas multas poderão ser contestadas. Lembrando que a utilização nos corredores exclusivos de ônibus por motociclistas, motoristas ou quem quer que seja, só poderão ser utilizados agora durante a greve, que, como eu falei, até o momento ainda não tem uma definição e os motoristas e cobradores continuam em greve, mas a informação que a gente tem até o momento é que pode ser contestado. Agora, interessante, essa questão de ser contestado é muito sério, porque praticamente nestas contestações, geralmente você não ganha, né? Agora, nesse caso, vamos ver se a justiça vai ser feita, até porque o que estão comentando e falando, e a gente precisa apurar para ter certeza de fato, é que a Avenida João 23, quem está passando
pela Avenida João 23 está sendo multado, que passa ali pela João 23 antes da ponte, que em direção a Frei Serafim. Antes da ponte, alguns motoristas dizem que estão sendo multados, não pelo S-Trans, pelo fato de ser a João 23, que já não é do S-Trans, né? E que quando chega na Frei Serafim, tudo bem. Mas essas informações não foram comunicações bem feitas. Faltou uma comunicação de fato para a sociedade. A partir do momento que você sabe que tem um corredor dos ônibus em todos os locais, você vai passar pelo corredor dos ônibus achando que não vai ser multado. Até então, essa explicação, se as avenidas, se as estradas, elas também estão ou não na mesma situação, isso caberia uma satisfação maior, uma comunicação maior para a sociedade. O que significa dizer, se a maioria não está a favor, significa dizer que a comunicação não foi boa. Então a gente precisa também apurar esses fatos para saber como é que isso vai acontecer. Até porque eu acho que contestar não é nem a palavra-chave. A gente até datou aqui, dia 13, não foi, Lorena, que começou a greve? Dia 13, eu acho que foi dia 13, uma segunda-feira. Exato, dia 13. Então, a partir do dia 13 até o dia de hoje, é bom que os condutores, as pessoas fiquem cientes, de fato, de como é que está essa situação. E outra coisa também, viu? Que as pessoas tenham consciência também que o fato de não ser multado não quer dizer que tenha que ser imprudente e irresponsável, né? É você passar normalmente, não é você passar achando que ali é Fórmula 1, né? Pois é, Vanusa, é verdade. A gente tem percebido, por causa de gente irresponsável, muitas vezes quem é prudente acaba se dando mal. Na Miguel Rosa mesmo, eu já vi, inclusive alguns taxistas passando em uma velocidade ali, talvez não permitida para via. Né? As pessoas, elas não sabem tirar proveito do que é favorável a elas. Infelizmente, por causa de uma minoria, a maioria acaba sendo prejudicada. Então, só chamar atenção. Quando você tiver notícias, se você até tiver notícias, quiser entrar a qualquer momento dentro do Bom Dia, a gente te aguarda aqui. Tudo bem, tá eu bom? volto sim. Obrigada, Jorge.